Para a nossa aula de hoje, vamos ver o sumário que nós temos e aquilo que nós vamos trabalhar hoje nesta aula. Vamos hoje, na sequência daquilo que nós temos vindo a conversar ao longo dessas aulas, vamos falar de citação. Citação direta e citação indireta. Como é que isto deve ser colocado nos nossos trabalhos. O processo de reescrita de um texto. Vamos falar da síntese e vamos falar do resumo. Antes de avançar, mesmo para a aula, concretamente, vamos recapitular, ver aquilo que foi a nossa aula anterior. Estão a recordar? E a propósito, fizeram os trabalhos? Já enviaram aos vossos professores? Alguns professores têm nos dado feedback positivo e alunos também que estão a fazer o trabalho. É isso que deve ser feito. O trabalho autônomo. Vocês devem ganhar este hábito de fazerem um trabalho autônomo. Estudar, fazer os trabalhos, sempre. E não esqueçam nunca disso. É uma responsabilidade vossa, nossa, enquanto estudantes, enquanto professores, sempre estar a trabalhar autonomamente. Ganhar este hábito é muito importante para os estudos. Daí que nós falamos de quê? Nós falamos de referências bibliográficas, a sua importância, a sua localização no trabalho, no texto, elementos fundamentais da referência bibliográfica, o nome do autor, a edição, não é? Está a lembrar? Exatamente tudo isso. Vimos as normas, as regras para a referência bibliográfica. Por exemplo, se nós consultarmos vários autores, um autor, 2, 3, como é que nós devemos fazer? Muito bem, é isso. E, por fim, nós fizemos uma pequena referência a citações direta e indireta. É aí que nós vamos retomar a nossa aula de hoje. Vamos falar, essencialmente, da citação, certo? Avancemos. Se você reparou, na nossa primeira aula, segunda, terceira e esta quarta, estamos a dar-vos ferramentas úteis para a produção ou para a realização do vosso trabalho. Vocês são alunos quase pré-universitários, estão a ter base para que possam ter elementos, ferramentas indispensáveis e importantes para um trabalho em condições. Agora, podem fazer de uma forma menos qualificada, mas com essas ferramentas, vocês já têm noção, já têm um pouco mais de noção como organizar, como fazer, como orientar para que possam ter sucesso no vosso trabalho. Tá bom? Muito bem. Então, falemos agora de citação. A citação é o quê? Citação, a mesma palavra nos diz, é citar, é fazer referência a um outro trabalho ou a um outro assunto. Você faz referência, você refere, né? Você cita, tira e traz para o seu trabalho. Então, neste caso, o que é que nós temos? É mencionar uma informação extraída de outra e inserir nos nossos trabalhos frases escritas, ditas por outras pessoas. Porque não podem esquecer, quando nós fazemos fichas, estamos a tentar tirar informações de outros textos para trazer para os nossos textos ou então para os nossos trabalhos. Importante quando nós citamos, porque a citação pode ser, conforme eu já vos disse, direta e citação indireta. E vamos ver concretamente quando é que usamos a citação direta, quando utilizamos a citação indireta e como é que nós utilizamos essas citações. A citação direta é a transcrição fiel do texto do autor da obra pesquisada. O aluno pesquisador apropria-se das palavras do autor. Aqui que é importante ter em conta o quê? Quando você faz esta citação, você deve informar quem é o autor, o ano da edição do livro, a página onde está esta citação. A ideia é, nós não podemos fazer plágio, ou seja, copiar ipsis verbis, assim como está, e tomar como nosso. Não é isso que nós devemos fazer. Nós podemos, sim, fazer a citação, pegar naquilo que nós citamos, né? Fazer o quê? Analisar. Não é? Analisamos, cruzamos informações, ideias e, conforme eu vos disse, levar sempre isto para a sala, para debate, para conversa, para acréscimo, acrescentar valor, como dizem o pessoal da economia, acrescentar valor ao nosso estudo,
aos nossos trabalhos, às nossas participações nas salas de aulas. Ainda nós temos a citação direta quando ela é curta. Por exemplo, é a citação de até 3 linhas, abre aspas dentro do texto. Temos um exemplo aqui ao lado, portanto, para Ferreira, temos a data, 2003, a página do livro, página 23, e ainda temos aquilo que nós estamos a citar. O termo cultura provém da palavra latina cultura, que significa os prestados aos campos e aos gados. Quando nós citamos isso, o livro, tanto o nome do autor, a data e o número da página, uma pessoa que, por acaso, pegar o nosso trabalho, estiver interessado em saber um pouco mais, pode ir pesquisar e saber um pouco mais. E nós já havíamos dito, quem lê mais, tem mais informações, tem melhores qualidades, melhores trabalhos, desenvolve cognitivamente muita coisa, linguagem, escrita, etc, etc. Depois de ver a citação direta, curta, agora longa. É a citação a partir de 4 linhas, recua, portanto, você pode recuar-se. Você pode ver aqui este exemplo, é importante. Recuar-se 4 centímetros da margem, não abre aspas. Aqui temos um exemplo. A cultura é um termo muito próximo da civilização, que conhecerá o grande sucesso, maior até do que a cultura no vocabulário francês do século XVIII. As duas palavras pertencem ao mesmo campo semântico, refletem as mesmas conceções fundamentais. E aqui a referência vem logo abaixo, entre parênteses, o nome do autor, a data 2003, a página 23. Sempre nessa perspectiva. Nunca copiar uma ideia do autor e tomá-la, apropriá-la como nosso, mas sim fazer a citação. Porque quando fazemos a citação, o nosso trabalho está cada vez mais qualificado. Ainda podemos falar de citação indireta. Já falamos de citação direta, agora a citação indireta. É quando expressamos a ideia ou o pensamento de outros através de nossas palavras. Sempre referimos isso. Nós poderemos tirar informações do livro, tirar informações de outros autores, mas também nós, ao ler, mostrar aquilo que nós entendemos. Ou o que quererá dizer este autor com esta palavra, ou com esta frase, ou com esta ideia. Quer nos transmitir o quê? E aqui você está a construir o seu conhecimento também. Por isso você deve analisar, cruzar informações, pensar, digamos assim, alto, com caneta na mão, e fazer rascunhos daqui a acolá, porque isto servirá depois para o seu trabalho. E exemplo que nós temos aqui, analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Kaplan, 2011, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Isto é um exemplo concreto como podemos fazer a citação indireta. E nós podemos fazer citação de citação. Como é que isto acontece? Normalmente há livros que são antigos, que já foram escritos há muito tempo, que não há no mercado, por exemplo. Mas um autor, uma pessoa que está a pesquisar, consultou aquele livro, consultou aquela obra, tirou uma informação daquela obra. E nós, agora, neste momento, poderemos não ter acesso a este livro. E nós poderemos ler o outro daquela pessoa que consultou. Então, nós podemos fazer a citação da citação, porque ele também poderá citar aquele autor e nós poderemos pegar também citar este autor. Então, é citação de citação, certo? Isto poderá ser feito e sem nenhum problema. E não é plágio, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Portanto, citação de citação é aquela que é mencionada no nosso texto, sem que tenhamos tido acesso ao texto original, conforme eu expliquei. Aqui utilizamos a expressão latina apud, que significa citado por. Exemplo aqui. Este instrumento de avaliação do desempenho dos alunos não apresenta embasamento estatístico e não pode ser provado. Temos aqui o autor, que nós lemos, por exemplo, neste caso, que nós lemos, Milan, 1999, apud, citado por, Sisto, 2000, na página 40. Muita atenção a isto, sempre fazendo estas referências, sempre tendo em conta essas noções importantíssimas para os nossos trabalhos e que
que fundamenta muito bem os nossos trabalhos e dão uma qualidade diferente ao trabalho. Avançando, vamos passar a um ponto importante. Quando nós pesquisamos, conforme nós dissemos, temos muitas informações. Com a nossa ficha de leitor à frente, com a nossa ficha, a leitura dinâmica que nós fazemos. Lápis na mão, escrever, sublinhar, apontar, não é? Procurar mais. E nós devemos fazer uma coisa muito simples e muito importante. Porque há textos que nós devemos fazer a sua reescrita. E há 4 processos de fazer a reescrita de um texto. E vamos ver. Primeiro, temos o resumo. Depois, nós temos a síntese. Resumo e síntese são 2 processos importantes de reescrita de um texto. Na verdade, nós lemos textos. Tem muitas informações. E todas elas são úteis? Precisamos de todas elas no momento? Não. Por isso que é importante fazer resumo. Buscar as ideias importantes. A ideia-chave, a principal. O núcleo, o que é ali. Não é? E vamos ver qual é a diferença entre síntese e resumo. E como é que nós podemos fazer essas duas, ter noções claras, diferenciadas entre o resumo e a síntese. Mas ainda vamos ver mais sobre a reescrita, porque temos a contração e, por último, temos a resenha. São esses 4 processos, por enquanto, vamos falar sobre a reescrita de um texto. Porque nós estamos a falar da questão da pesquisa, que é importante, porque você tem um capítulo, por exemplo, para ler, de um livro, para tirar o essencial daquilo que você precisa para o seu trabalho. Por isso é importante compreender o que é resumo, o que é síntese, o que é uma contração e o que é uma resenha, para que você possa equilibrar essas coisas e fazer um bom trabalho. Sempre nisto, bom trabalho. Então, vamos centrar um pouco na questão do resumo. Resumir é o quê? É condensar as ideias principais, respeitando o sentido, a estrutura e o tipo de enunciação do texto original. Isto é o resumo, é resumir, não é? É reter o essencial de um problema exposto num texto sem fazer nenhum comentário pessoal. Muita atenção aqui. Sem fazer nenhum comentário pessoal. Eu já havia explicado o que é isto de resumir. Que nós podemos pegar um capítulo de um texto, de uma obra, porque nem tudo naquela obra nos interessa naquele momento. Por quê? Porque o tema que nós vamos tratar, este autor já tem feito algum trabalho, nós vamos pegar neste texto e trazer para os nossos trabalhos. Então, neste caso, vamos resumir, condensar as ideias importantes, palavras-chave, ideias essenciais para o nosso trabalho. Porque isto vamos precisar depois para dialogar com aquilo que nós temos feito. Como resumir? Importante. Ler, compreender e aprender do texto pela técnica de sublinhar. Nós já falamos sobre isso. Sublinhar sempre. 2. Segundo passo. Dividir hierarquicamente o texto em partes e subpartes. Ou seja, aquilo que vem primeiro, a ideia que vem em segundo lugar, a ideia que vem em terceiro lugar. Ou seja, como é que ele escreve esta ideia? Ou como é que ele vai dizendo as coisas? Há autores que são especialistas nisso. São espetaculares quando escrevem as suas ideias, encadeadas umas às outras, não é? Trazem boas informações para nós e quando nós formos pesquisar, isto devemos ter em conta. Atribuir um título a cada uma das partes, depois, por último, escrever um texto que equivale a 1/3 do texto original, respeitando a sua ordem, mas evitando imitações, intromissões pessoais. Portanto, muita atenção nisto, tomem isto boa nota, eu sei que já fizeram, e alguns já fizeram várias vezes, mas é preciso praticar. Podemos praticar, e sempre para que possamos ser bons e melhores, nada como a prática. E é a prática que faz de nós excelentes. Não esqueçam disso. Pratiquem sempre esses processos para que vocês possam fazer cada vez mais melhores trabalhos. Para um resumo bem feito, há alguns trabalhos prévios que nós temos que fazer. Sempre nós estamos a bater na tecla ler mais.
ler sempre, procurar mais informações. Sempre estamos a bater nesta tecla, porque é importante mesmo lermos mais, pesquisarmos mais, porque o edifício do conhecimento se constrói com muita leitura, com muita pesquisa. Por isso, adquirir este hábito é importante e vocês devem continuar com este hábito, com esta forma de trabalhar, neste trabalho autônomo em casa, sobretudo neste momento onde nós não podemos sair e ir para a escola. Por isso, mostrem esta vossa capacidade de trabalhar independente, porque já agora são alunos que daqui a pouco vão estar na universidade e vão ter que vir aqui substituir-nos como professor, como técnicos, como qualquer pessoa de outra área, certo? Então, trabalhem muito e continuem nisto, porque isto garante-nos como alunos e a nós como professores. Aqui estão alguns trabalhos prévios que nós devemos fazer para fazer um excelente resumo. Primeiro, dividir texto em partes ou momentos, já falamos sobre isso. Atribuir um título a cada parte, também já falamos. Sublinhar as palavras-chave, nós já conversamos sobre isso. Assinalar articuladores de discurso mais importantes, né? Aquelas ligações entre períodos, frases, né? Ideias importantes. Organizar ideias, descobrindo, portanto, introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por último, registar as indicações fornecidas pelo título. Sempre estamos a falar, quando nós registramos, onde é que nós registramos mesmo? Exatamente, estão atentos, é isso. Nós temos ficha de leitura, ou então fichas de leituras. É exatamente isso, nós registramos nas nossas fichas de leituras, que depois, posteriormente, vamos tentar trazer para o nosso trabalho. Porque o resultado final é o quê? Construir um texto. Exatamente, construir um texto com qualidade, um texto normativo, um texto de qualidade e muito bom para o trabalho. Aqui temos algumas regras do resumo, portanto, respeitar a ordem, sentido e estrutura do texto base. Texto base é aquele primeiro texto, não é? Respeita o tipo de enunciação do texto base, usa as mesmas pessoas gramaticais e tempos verbais, supressão de citações e transcrições do texto base. Os diálogos, se forem significativos e importantes, devem ser transformados em discurso indireto. Muita atenção nisso, discurso indireto. Já sabe, né? Discurso indireto, discurso indireto, discurso indireto livre. É uma coisa que vocês já falaram no ano passado. Então devem repescar sempre alguns conteúdos, trazer, porque são sempre importantes para o nosso estudo. Não repete expressões do texto base. Essas são substituídas por sinónimos, a não ser em situações excepcionais em que a expressão do texto deve estar entre aspas. Sempre bom ter tudo isso em conta. Já falamos, mais ou menos, do resumo, como fazer as regras do resumo, as atenções que nós devemos ter para que possamos fazer um resumo em condições. Porque às vezes poderemos extravasar ou ultrapassar aquilo que é o normal dentro do resumo. Ora bem, chegado a este ponto, vamos fazer uma síntese sobre a aula de hoje. Daquilo que nós temos vindo a falar é sobre a pesquisa. Estamos a dar ferramentas para vocês fazerem um excelente trabalho ali em casa e certamente que servirá hoje, amanhã e futuramente no vosso estudo académico. Falamos de quê? Da citação, direta e indireta, como é que nós devemos fazer, alguns processos da reescrita do texto. Falamos de 4, mas nós resumimos e aqui falamos de 2 essencialmente, da síntese, do resumo e as regras para nós fazermos o resumo. Tenham tudo isso em nota, porque isto será importante para a realização e qualificação do vosso trabalho. Assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje, do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero encontrar-vos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem seguros. Nós fica na casa.